Olá, olá. Olá, boa noite. Eu sou a doutora Teodora Karnakes, médica geriatra, coordenadora da oncogeriatria do Hospital Sírio-Libanês e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do ICESP, e atual presidente da Comissão de Oncogeriatria da Sociedade Brasileira de Geriatria. E a gente está aqui para um bate-papo dinâmico para responder algumas dúvidas sobre o câncer no idoso, mais especificamente sobre essa área que é a oncogeriatria, falar da sua formação, sobre a formação e a importância da oncogeriatria. E para contribuir com o tema, participa dessa nossa conversa a doutora Poliana Souza, também integrante da Comissão de Oncogeriatria. Oi, Poli, tudo bem? Quero que você se apresente. Oi, Theo, boa noite ao pessoal que está assistindo a gente. Bom, eu sou Poliana, eu sou geriatra, né? Tenho a formação de geriatria pela Unifesp e faço parte da comissão de oncogeriatria da SBGG, onde a gente tem procurado trabalhar uma série de temas que nos preocupam, né, envolvendo a oncogeriatria. E acho que é sobre isso que a gente quer conversar aqui um pouquinho sobre vocês, com vocês, né? Sobre como a gente pode, o que é a oncogeriatria, o que a gente precisa pensar que é necessário a formação para atuar nessa área de oncogeriatria, né? A gente pensa em futuramente a gente pleitear que isso possa ser uma área de atuação junto com outras sociedades que também se preocupam e se envolvem com o tema. Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Isso aí, Poli. Para quem está chegando agora, essa é a live sobre a formação em oncogeriatria, a importância de falar do câncer no idoso. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu acho que nada mais importante do que a gente entender, todos nós já sabemos do envelhecimento populacional, com o envelhecimento populacional, a gente tem um aumento enorme das doenças crônico-degenerativas, né? E dentre as doenças que começam a aumentar a sua incidência e sua prevalência, o câncer no idoso é um dos grandes desafios. E é importante a gente entender que com a longevidade, né, e com a melhora funcional que a gente depara com esse processo de envelhecer, a gente também vai se deparar com novos tratamentos oncológicos e novas possibilidades aí de tratamento. E, com isso, aquele paciente que a gente olhava antigamente e falava assim, não, ele está muito idoso, ele tem uma expectativa de vida pequena, não dá para fazer nada, a gente vê um cenário muito, muito diferente, onde é muito possível os tratamentos oncológicos seguros e factíveis de serem realizados nos mais diversos âmbitos das doenças oncológicas, mas que a gente precisa entender um pouco sobre o assunto, né? Então, que não é tão simples, a despeito da gente falar que, olha, é possível sim tratar o paciente idoso com câncer, o mais idoso, principalmente, a gente está falando, qual é o desafio, né? E aí eu vou pedir, Poli, para você trazer para a gente, né? Antes de falar para a Poli, só vou explicar para vocês, nós da Sociedade Brasileira de Geriatria, temos uma comissão formada por 8 integrantes geriatras e que vem fazendo todo um trabalho com a ideia de conscientizar realmente tanto as sociedades como também a população e as áreas médicas e todas as equipes multi-interdisciplinares que atuam no trabalho do idoso com câncer, para um entendimento melhor, né? E nisso, dentro disso, a gente tem feito algumas iniciativas. Mas eu vou pedir agora para a Poli falar para mim, né, o que ela acha com relação a essa questão do idoso, dos desafios na prática da vida dela. Eu vou começar falando um pouquinho, acho que dos principais desafios ao longo desse meu tempo trabalhando com oncogeriatria. Eu acho que o nosso primeiro grande desafio está na educação, né, Theo? Uma das prioridades, né, da CIOG, em uma das publicações da Sociedade Internacional de Oncogeriatria, é justamente que a gente consiga promover uma melhor educação em oncogeriatria.
Eu comecei a trabalhar, você sabe disso, né? Você foi a minha mentora, eu comecei com você. Eu comecei a trabalhar em oncogeriatria praticamente sem saber direito o que era oncogeriatria, o que é o idoso com câncer, né? Eu fui aprendendo isso na prática. Mais de 10 anos depois, né? Assim, hoje a gente vê o que é importante. E a gente não tem isso durante, pelo menos eu não tive na minha época, né? Já tem quase 20 anos aí a minha residência de geriatria, mas eu não tinha noção do que era o câncer no idoso, né? Assim, a gente tem muito pouco, tanto na nossa formação médica, né? Acho que na formação médica, de uma forma geral, tanto de geriatria quanto de oncologia, a gente tem um en passant, né? E dentro da geriatria, a gente também não é preparado para lidar de uma forma mais aprofundada com o idoso com câncer, né? Isso é uma expertise que a gente tem que buscar depois. Então, acho que o primeiro grande desafio foi esse, né? Foi o buscar a educação, numa época em que a gente não tinha tantas oportunidades educacionais no Brasil como a gente tem hoje, né? Hoje a gente ainda que eu considero que ainda é insuficiente, a gente ainda precisa de mais iniciativas educacionais dentro da geriatria, mas lá atrás você sabe disso, a gente não tinha praticamente nada. Então, a gente foi praticamente autodidata, indo atrás, correndo atrás, né, do que a CIOG recomendava, do que estava sendo fora. Depois eu fui fazer o curso da CIOG, né? A gente foi fazer também fora do Brasil. Então, assim, hoje a gente tem oportunidades aqui dentro, mas acho que esse foi o primeiro grande desafio. E o que isso traz para mim, né? E a gente tem discutido isso na comissão. A gente precisa de um mínimo dentro das residências de oncogeriatria, né, no Brasil, de uma forma geral, o que a gente pode sugerir dentro daquilo, qual seria a matriz de competência do geriatra dentro da oncogeriatria? É óbvio que não dá para saber tudo, né? Quem vai trabalhar na área vai se aprofundar, mas existe um mínimo que a gente deveria aprender durante o nosso período de educação na geriatria para que a gente tenha um pouco mais de segurança para trabalhar com esses idosos. Acho que esse foi um dos primeiros desafios. Não sei se você quer comentar algo sobre Não, isso. primeiro eu quero explicar para quem não sabe, a CIOG é a Sociedade Internacional de Oncogeriatria. Então, eu vou falar um pouquinho do histórico da oncogeriatria. A oncogeriatria ela vai começar a ter sua vida embrionária, mais ou menos, nos maiores congressos de oncologia americanos, né? Em que eles começam a discutir, olha, é uma realidade, vamos ter mais câncer nos idosos, né? Então, isso começa mais ou menos em 1996, para vocês terem ideia, né? E aí fazem uma primeira reunião, né, onde pessoas que hoje já estão bem mais velhas, Lodovico Balducci, né, Martine Exterman, Matt April, eles trazem essa importância. Vejam, gente, tanto a oncologia como a geriatria são especialidades até que novas, né? E aí eles começam a entender que a doença, o câncer, ela é uma doença predominantemente da população idosa, né, onde a gente vai ter mais ou menos uns 60%, quase 60% dos diagnósticos do câncer no idoso e 70% das pessoas que morrem pelo câncer são idosas, né? E a gente vai ter a realidade de que menos de 20% dos estudos em oncologia conseguem inserir idosos. Então, há um extrapolamento dos tratamentos oncológicos. E aí, com esse avançar do envelhecimento populacional e essa expectativa, né, própria de que quanto mais idade eu tenho, maior a chance eu tenho de desenvolver uma doença oncológica, começa o desafio de entender o que a gente vai fazer. Por quê, gente? Porque o câncer é uma doença extremamente custosa, né? E é muito interessante a gente olhar para isso, porque quando eu faço um diagnóstico de uma doença oncológica no indivíduo jovem, né? Eu tenho uma ou duas comorbidades. Quando eu faço no idoso, eu tenho umas 5 ou mais comorbidades, com uma polifarmácia enorme, né? E, às vezes, o câncer ele é mais deletério que a comorbidade, mas às vezes não.
Só que o arsenal que envolve o tratamento oncológico, desde métodos diagnósticos, vias de tratamento, né, e as equipes que se envolvem, cirurgiões, radioterapeutas, oncologistas, hematologistas, equipe multi, físio, fono, tudo isso envolve muita coisa, né? Então, eles começam a entender que isso é um desafio de custo de saúde pública, um desafio de custo de saúde privada, né? E que precisava ser olhado de outra maneira, que a gente precisa se preparar, assim como a gente está precisando se preparar para o envelhecimento, isso tinha que ser olhado de outra maneira. E aí funda-se a Sociedade Internacional de Oncogeriatria. E em 2005, o NCCN, que é a maior diretriz de recomendação em oncologia do mundo, né, americana, mas o mundo inteiro segue bastante a orientação do NCCN, ele recomenda como boa prática em oncologia que todo idoso que for tratar do câncer faça uma avaliação geriátrica ampla. E aí começa um boom de publicações e de pessoas fazendo e pegando a AGA, que era um instrumento próprio da geriatria, né, para ser implementado dentro do mundo da oncologia. E das maneiras mais diversas, escalas, às vezes não tão padronizadas, mas isso foi crescendo num montante, em grandes estudos hoje, né, a gente vê a evolução, as publicações de 2005 para as últimas publicações, esse último ano houve uma publicação maravilhosa, né, de recomendação do NCCN da oncogeriatria, que é toda embasada em estudos randomizados, toda embasada em estudos realmente bem feitos com a AGA, e mostrando, né, o benefício de uma avaliação para esse paciente idoso com câncer, né? E aí eu vou falar um pouquinho para deixar a Pauli falar, que senão eu me empolgo demais falando. Mas o que isso já se demonstrou, só para vocês terem uma ideia dessa importância, né? De que uma avaliação específica do idoso e um cuidado direcionado para esse idoso, ele vai trazer redução de toxicidade no tratamento oncológico, ele vai trazer que o paciente consiga completar esse tratamento oncológico. Então, os pacientes que entram e que têm uma equipe de oncogeriatria avaliando, eles completam melhor esse tratamento oncológico. Ele vai trazer que esses pacientes têm menos internação hospitalar e menos procuras e idas ao pronto-socorro, tá? Diminui a dose, ou pode dar maior dose no tratamento do câncer, viabiliza o tratamento de uma maneira muito mais segura e com qualidade de vida. O que ele não mostrou ainda é ganho em sobrevida global, né? Os estudos randomizados, mas isso daí é uma questão, acho que, de tempo, né? E também não é a prioridade do que a gente queria demonstrar, porque o ganho em qualidade de vida é enorme, e aí a gente vê a importância do assunto. Nesse contexto todo internacional, a Sociedade Internacional de Oncogeriatria ela tem um jornal, né, que é o Journal of Geriatric Oncology, tá, que tem um bom impacto. Então, para quem tiver interesse, entra. A Sociedade Internacional de Oncogeriatria tem um curso para geriatras e para oncologistas de formação, que é uma semana entrevista que eu e a Poli fizemos já há muitos anos atrás, mas para as pessoas novas que estão querendo se interessar pela área, que façam, que eu acho que é algo muito interessante, né? Quem conseguir ir para fora, né? Que também você tem que ter o recurso financeiro para conseguir ir para fora, né? E tem Mas vale muito a pena, né, Theo? Tem muita discussão, muito profissional, assim, e de você conhecer realidades de diversos lugares e a gente até descobrir que a gente não está tão fora assim do que está no resto do não, e a gente mundo, vê né? que a gente faz coisas maravilhosas aqui, né? E o congresso anual da sociedade, né? Então, hoje aqui no Brasil a gente tem 2 pós-graduações em oncogeriatria, uma pelo Hospital Albert Einstein, coordenada pela doutora Poliana, e outra pelo Hospital Sírio-Libanês também. Tem fellow dentro do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que a gente tem 3 vagas para pessoas que queiram vir, geriatras que queiram concorrer aí a vaga para formação em oncogeriatria. Então, assim, e a gente já formou, né? Eu, graças a Deus, tenho orgulho de falar que eu já formei muitas pessoas que estão aí distribuídas pelo Brasil afora. Mas, como
eu queria trazer para a Poli, né, Poli, como um grande desafio, e eu vou pedir para a Poli explanar melhor, né, mais que isso, a gente tem vários Brasis, né? O Brasil do sistema público, o Brasil do sistema de convênio, o Brasil do sistema de saúde privado, né? Então, a gente tem vários Brasis. E vários Brasis dentro de São Paulo, que a gente consegue ofertar, lá no Nordeste, lá embaixo, no Sul, no Sudeste. Então, assim, conseguir equacionar, né, tudo isso dentro de um padrão de avaliação e do que a gente consegue ofertar é um desafio, né, Poli? Eu queria que você trouxesse isso para mim. Sim, eu acho que a gente tem várias realidades, né? Na verdade, a gente não tem ainda, em nenhum lugar do mundo, na verdade, definido um padrão único, né? Porque outros lugares do mundo também passam por esses desafios de ter diferentes realidades. Isso para a gente no Brasil é muito gritante, né? Assim, é o que a Théo falou, dentro de uma mesma cidade, dentro de um mesmo estado, você tem realidades diversas. Então, é difícil que a gente consiga ter um modelo único que contemple todas as realidades. Então, isso é uma coisa também que a gente tem pensado via comissão, né, de oncogeriatria da SBGG. A gente iniciou um trabalho agora de pensar em diretrizes e a gente tem essa visão de que a diretriz tem que enxergar que a gente tem esses diversos modelos. Qual é o modelo ideal? Depende da realidade, depende do número de profissionais que você tem para fazer o atendimento, depende de quais profissionais da equipe multi você tem disponível no seu serviço, depende do seu volume de atendimento, né? Um serviço que tenha um volume pequeno de pacientes idosos, talvez consiga direcionar um profissional, seja ele o geriatra, o gerontólogo, né? Alguns serviços acho que vão ter o geriatra, outros podem funcionar com uma enfermeira gerontóloga fazendo essa avaliação, enfim. Alguns vão conseguir fazer uma AGA completa, outros vão precisar definir modelos de triagem, porque vai ter que otimizar recurso. Então, isso é um grande desafio também, né? Qual é o melhor modelo? A gente ainda não tem essa resposta de qual é o melhor modelo, né? Isso para a gente é um grande desafio. A gente tem publicações de modelos possíveis, né? De modelo interconsultor, de modelo do geriatra que tem o geriatra no serviço, avalia, acompanha, do modelo que vai usar escalas de triagem ou dos modelos que vão fazer a AGA completa em todo mundo. De repente, dentro de um mesmo serviço, você tem realidades diferentes. Eu vou dar um exemplo: de repente, você não precisa fazer para todo mundo de tumor sólido, por exemplo, mas você precisa fazer para todos os idosos que vão fazer, por exemplo, um transplante de medula. Né? Então, são várias realidades, às vezes mesmo dentro de um mesmo serviço. Dentro de um mesmo serviço, às vezes você precisa fazer adaptações e otimizações, né? E isso também é um grande desafio, porque a gente ainda não tem a resposta do modelo ideal. A gente tem o que a gente gostaria, né? Que todos os serviços de oncologia pudessem ter um geriatra disponível, que avaliasse todos os pacientes, uma equipe multiprofissional completa que pudesse implementar as medidas necessárias para melhorar a jornada desse paciente, mas isso não é possível para todo mundo, né? Nem em todas as realidades. Então, quais são as nossas adaptações possíveis, né? Isso também é uma coisa que a gente precisa discutir cada vez mais, né? E pensar nos benefícios dessas adaptações, mas também no que a gente pode perder, né, com elas e ir aprendendo com esses modelos. Eu costumo dizer, Polly, que assim, a primeira coisa para quem quer pensar em montar um serviço de oncogeriatria, né, é se formar, né? Então a gente assim, tem uma formação, né? Quando me perguntam, um geriatra, né? E até quero escutar a sua opinião, que acabou de se formar, ele está capacitado para definir, tomar uma decisão no tratamento oncológico de um idoso, ou um oncologista recebe essa formação também, né, para conseguir entender claramente sobre fragilidade, ou entender todas as nuances, né? Eu costumo brincar e costumo dividir, né? A gente tem uma doença heterogênea, né, que é o câncer, então é muito importante que a gente entenda que até para o mesmo câncer de mama a gente tem várias doenças
que podem se apresentar e que vão se apresentar em estadios diferentes, mas um câncer de mama tem uma história completamente diferente de um câncer de pâncreas, de um vaso celular, ou de próstata, de cólon, de vias biliares. Então, são doenças diferentes, com tratamentos e manifestações distintas, né? E a gente tem um idoso heterogêneo, né? Então, aquela frase de que a idade não pode ser o critério para definição do tratamento que eu vou receber, porque eu posso ter um idoso de 80 anos com uma expectativa de vida de 10 anos e um idoso de 60 com uma expectativa de vida de 5, né? A depender da funcionalidade dele, das capacidades que ele tem. Eu brinco, a idade não é o único fator. Obviamente que eu pego um idoso fit de 80 e um idoso fit de 90, as expectativas de vida deles são diferentes, né? Mas ela não é o único fator. É isso que eu acho que a gente tem que entender. Então, a primeira coisa é a gente entender isso. E parece uma equação extremamente simples, mas não é, né? E para isso a gente precisa ter uma formação. Então, um oncologista, quando ele se forma, ele pode ter tido algumas aulas de geriatria dentro da sua formação, mas ele não está tão qualificado e habituado com o paciente que está naquela borda dos pacientes mais complexos que nós pegamos no dia a dia da geriatria. E, contrapartida, né, a oncologia cresceu, a gente não teve na graduação médica aulas de oncologia, né? Hoje, acho que até está mudando o currículo, mas não pertencia ao nosso currículo isso, né? Então, os geriatras, eles não têm uma formação de um entendimento para opinar, olha, esse tratamento serve ou não serve. Na minha história de formar geriatras em oncogeriatria, sempre eu recebi os geriatras falando, nossa, o oncologista só quer dar quimioterapia, né? Não está nem olhando para a cara do paciente. Mas, na verdade, cada um tem uma formação. Nós somos treinados com a nossa sensibilidade para o entendimento do idoso, das nuances das inter e multidisciplinaridades, e o oncologista ele tem que saber desse conhecimento, dessa imunoterapia, de tudo que envolve tratamento oncológico. Eu brinco, basta você ter um câncer para você saber que você quer saber se ele cresceu meio centímetro ou não, né? Então, assim, na verdade, as pessoas, quando elas vivenciam as doenças, elas ficam, né, querendo saber e ter respostas com relação aos seus tratamentos. E aí, cada especialidade tem que interagir. Então, Polly, eu queria até que você falasse, né, se você acredita, né, como é que a gente, que assim, a nossa comissão, apesar de eu já saber mais ou menos a opinião da Polly, mas eu quero reforçar, né, a nossa comissão, né, ela enfatiza que é necessário algumas formações para que a gente possa implementar um serviço aí de oncogeriatria, né? Então, se eu pudesse falar, o primeiro grande desafio é que a pessoa se qualifique, né? E aí, só para, né, segundo grande desafio é que ela entenda onde ela está, né? Em que hospital que eu estou, qual é os recursos que eu tenho dentro do meu hospital, e que a gente não crie uma expectativa muito grande, porque quanto mais alta a expectativa, maior é a frustração daquilo que a gente consegue fazer, e tentar entender dentro da dinâmica do hospital que eu estou, daquilo que eu posso pegar do meu hospital, começar a fazer as mudanças, né? Então, Polly, comenta para mim aqui um pouquinho, né, dessa questão da formação, do como você vê isso. A gente até tem conversado bastante sobre isso, né? Assim, eu acho que a gente não tem o conhecimento necessário assim que a gente termina a residência de geriatria para atuar na área sozinho, né? Assim, a gente até pode atuar na área desde que a gente tenha alguém expert junto com a gente fazendo esse processo educacional. Na verdade, precisa de uma formação. Veja, a oncologia, ela mudou demais nos últimos anos, né? Mudanças importantíssimas, que muitas vezes, até para o especialista da área, algumas coisas elas são mais difíceis e mais complexas. Imagina para gente que não é especialista na área de oncologia, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente precisa ter noções básicas, a gente precisa saber tudo de oncologia, porque a gente não vai ser oncologista. A gente não vai tomar decisão terapêutica, a gente vai auxiliar a decisão do oncologista. Mas não é a gente que vai definir o tratamento oncológico, qual é o melhor, qual é o pior, mas a gente precisa ter essa noção. Eu preciso conhecer
minimamente o que é a doença, o que são as opções de tratamento, quais são os efeitos colaterais, como é que esse tratamento interage com as comorbidades e com os medicamentos que o meu paciente usa para o tratamento dessas comorbidades. É, eu preciso entender, né, de como isso pode interferir na funcionalidade, na independência do meu paciente. Então, tem uma série de coisas que a gente não consegue ver nos 2 anos da residência. Né, são muito específicas, e trabalhar com esses pacientes, depois que a gente começa no dia a dia, a gente percebe o quanto é específico. Se para tumor sólido isso é específico, para o idoso com doença hematológica, então, isso ganha uma complexidade muito maior. Então, sim, eu acho que a gente precisa de uma formação complementar para estar trabalhando nessa área. A gente precisa entender o que cada tratamento pode impactar na vida daquele idoso específico que eu estou avaliando. Né? E veja, durante muito tempo, né, eu me choquei quando eu comecei a trabalhar no centro oncológico, porque eu ainda tinha aquela visão de puxa, mas a gente vai tratar, a gente vai dar esse tratamento vai ser muito agressivo, esse idoso não vai tolerar. E aí você começa a ver que não é bem assim, né? Que um idoso bem avaliado, com o seu tratamento cuidado, ele consegue tolerar. Mesmo às vezes um idoso mais frágil, se você dá substrato para que ele consiga tolerar, adapta o tratamento para um tratamento possível dele tolerar, muitos tratamentos são possíveis. Eu entendi nesse tempo que não é sobre deixar de tratar que a gente está falando, não é sobre dizer quem pode e quem não pode tratar, é sobre a gente desenhar uma jornada de tratamento possível para esse paciente, buscando melhorar a qualidade de vida, buscando melhores desfechos para esse paciente, que não é o aumento da sobrevida, né? Mas é a gente ter um melhor controle de doença, com isso controlar melhor sintoma, preservar um pouco mais da sua independência, da sua funcionalidade. O tratamento muitas vezes se serve a isso também. Sim, como algumas vezes a gente vai concluir de que ele realmente vai ser muito tóxico e que ele põe aquele idoso em risco, a depender do seu grau de comorbidade, a depender do seu nível de fragilidade, enfim. Mas isso a gente precisa estudar especificamente esse tema para entender. Então, sim, eu acredito que a gente tenha que ter uma formação adicional. Assim, depois de mais de 10 anos trabalhando na área, é fácil. Né? A gente não é fácil, aliás, né? Mesmo depois de 10 anos, tem Não, situação que não é não é fácil, fácil. é bem difícil. Então, sem você ter a formação, os desafios são muito mais difíceis, né? E uma coisa que a Teodora me falava lá atrás e que às vezes eu não entendia você vai fazer a AGA desse paciente, você vai descobrir milhões de coisas que você poderia atuar, mas não vai dar para atuar em tudo. Então, você tem que saber definir prioridade. E isso eu aprendi, assim, é verdade, gente. Tem coisas que eu tenho que ver aquilo que vai impactar no tratamento e escolher o que eu vou fazer primeiro, porque esse paciente já vai ter uma jornada difícil do seu tratamento. Se eu for ficar colocando milhões de coisas nesse caminho, eu vou resolver mudar todos os remédios porque ele está com tudo, está com muito remédio inapropriado. Eu vou colocar milhões de atividades, milhões de intervenções e terapias, ele não vai dar conta, eu vou atrapalhar a vida dele ao invés de ajudar. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade. O que é que coloca esse paciente em risco agora? Né? O que eu preciso melhorar primeiro para que ele tolere bem esse tratamento e devagar eu vou resolvendo outras questões importantes. Isso eu aprendi, né, Theo? Que assim, não dá, a gente cria uma bagunça na vida do paciente se a gente for querer resolver tudo aquilo que a gente achou na AGA. O que é prioritário dentro deste tratamento que está sendo proposto agora? É isso que eu vou resolver primeiro, depois a gente vai correndo atrás das outras coisas, né? Não, eu acho que assim, dentre esses todos os desafios, pessoal, olha, quem quiser fazer pergunta no chat pode fazer, tá? A gente está aqui disponível para responder, né? Então, assim, a gente foca muito na importância da formação, tanto do oncologista, ou do hemato, do cirurgião, das equipes multis, né? No entendimento de que a gente está falando com questões bastante complexas, né? Uma doença complexa associada a um paciente da sua complexidade, né?
E aí a gente vai falar, né? A gente tem esse desafio da formação e o desafio, né? Assim, a Polly está falando, mas eu dou risada porque eu falo isso muito em aula todo dia, né? Assim, para os alunos, né? Às vezes todo mundo olha assustado, né? Você vai fazer, nós geriatras, a gente vai fazer 7, 8 diagnósticos, mas a gente tem que entender qual que é que a gente vai intervir naquele momento, porque se você quiser fazer tudo, né? E nesse momento todo mundo se frustra. Mas eu acho que o terceiro maior desafio, e aí que eu queria entrar, né? Então, primeiro é a gente formar as pessoas, né? O segundo desafio é a gente conseguir entender aonde a gente está, né? Eu tive a oportunidade de estar no MD Anderson, em hospitais fora do país, na Espanha, fiz o treinamento em Treviso, e cada lugar é uma realidade, né? Em serviços públicos e em serviços privados, né? E trabalho num serviço público e trabalho num serviço privado. E são maneiras diferentes e distintas que a gente acaba tendo. Óbvio, o paciente é sempre o mesmo. A atenção que a gente dá é sempre a mesma. O cuidado que a gente vai ofertar é sempre o mesmo. Mas as realidades são distintas, né? E as possibilidades que a gente tem de tratamentos também são distintas. E as possibilidades que a gente tem até de recursos. O fato de você estar num lugar que você tem menos recursos não quer dizer que você não possa fazer nada, né? E o contrário também. Às vezes a gente está num lugar com tanto recurso e a gente tem um grande problema. A gente tem tudo, mas não tem nada. E sabe qual é esse problema? É comunicação, né? Às vezes quem tem tudo, às vezes não se comunica, né? E eu acho que o terceiro desafio que eu traria é a gente saber se comunicar direito. É a equipe se comunicar. E quando um paciente idoso vai fazer um tratamento oncológico, né, ele vai ser submetido a uma situação bastante crítica. Não que qualquer outro tratamento também não seja um desafio, né? Mas tem todo um estigma em cima do câncer, né? Até social, né? Até como se você estivesse dando um atestado de óbito. De repente, toda a família fica presente, que não estava, e tudo começa a se movimentar na vida dessa pessoa porque tem o estigma do câncer. Tá uma ICC classe funcional 4, ninguém está nem aí, mas fez o diagnóstico de câncer de mama, todo mundo se mobilizou, né? E de verdade a gente vê isso acontecendo, né? E quando a gente vê todo mundo, o paciente precisa se sentir seguro. Então, se o oncologista fala uma coisa diferente que o geriatra dele falou, que fala uma coisa diferente que a outra pessoa da equipe falou, o paciente não consegue, né? Ele não consegue entender o que ele está fazendo. E outro grande desafio, que além da comunicação, que aí eu vou para o passo subsequente da comunicação, uma boa comunicação vai conseguir trazer o quê? Engajamento, né? Então, através de uma boa comunicação, eu engajo equipe e família. E não é só a equipe que tem que estar engajada no plano de tratamento, a família tem que se engajar. Então, a conscientização da família, através de uma boa comunicação, né, de fato, faz com que a gente consiga seguir. Hoje, o tópico da nossa aula é falar da formação, né, e da diretriz, né? Aqui estão perguntando, né, doutoras, eu vou falar aqui, Pauli, para você responder, né? Pergunta de Natália Caminha. Como vocês percebem a abertura dos hospitais à implementação de equipes de oncogeriatria? Fala, Polly, que depois eu dou uma opinião também. Eu acho que a gente ainda tem realidades diversas, a gente ainda tem um grande desafio que é quem é a fonte pagadora, né? Quem vai fazer o pagamento, é um serviço, eu vou ter pessoas envolvidas e normalmente eu vou ter muitas pessoas envolvidas, porque eu não tenho só quem faz a avaliação, né? Eu tenho quem faz a avaliação, mas eu identifico pontos de intervenção e eu preciso da equipe multiprofissional nesses pontos de intervenção. A gente não faz o tratamento oncológico sozinho, né? O tratamento oncológico ele não é só médico. Tem uma grande parte desse tratamento que ele depende de intervenções realizadas pela equipe multiprofissional. O que eu vejo para futuro, tá? A gente começa a ter
mais publicações agora mostrando melhores desfechos, tá? E desfechos que podem estar associados a menores custos. Eu acho que o nosso grande caminho agora é a gente conseguir, no mundo todo, né, que a gente consiga ter mais publicações que comprovem que essas intervenções, além de melhorar a qualidade de vida, de melhorar a chance do paciente completar o tratamento, de melhorar desfecho cirúrgico, de ter menos tempo de hospitalização, enfim, além de tudo isso, mostrar de fato que a gente melhora custo, porque é isso que muitas vezes faz com que as fontes pagadoras Sim. elas se mobilizem para que a gente possa ter esse melhor cuidado. Ainda mais em tempos em que cada vez mais a gente fala de valor, né, do cuidado, que a gente fala de experiência do paciente, que a gente fala do cuidado centrado no paciente, né? Essas coisas geram muito valor para o cuidado prestado. Mas a gente precisa também de ter essa questão de demonstrar que isso melhora otimização de recurso no sistema de saúde, né, e melhora custo. Então, eu acho que esse é um desafio importante. Eu acho que está aumentando essa aceitação e a tendência é que se aumente cada vez mais, porque, enfim, o mundo está envelhecendo, o custo de saúde acaba aumentando para o cuidado dessas doenças crônicas, né, e muitos tumores hoje são doenças crônicas, porque você consegue tratar esses pacientes por longos períodos. Então, eu acho que a gente vai começar a ter mais abertura à medida que a gente consegue comprovar que a gente melhora desfechos e, junto com esses desfechos, a gente melhora a otimização de recursos e custos. Eu vou complementar aqui a Polly, né? Assim, sem dúvida, isso que ela falou é uma grande realidade. Se a gente parar para pensar, e quem sabe do histórico das equipes de cuidados paliativos, eles se inserem, eles conseguem ganhar muita força na hora que eles conseguem comprovar que eles reduzem os custos no cuidado do paciente em cuidados paliativos. Importante também dizer que oncogeriatria não é cuidados paliativos, eu acho que quando me veio a palavra agora, né? Então, apesar de ser áreas que estão extremamente entrelaçadas, né, no plano de cuidado do paciente, a gente está trazendo um plano de cuidado, a oncogeriatria, ela está falando de avaliar um paciente para ver a reserva desse paciente, se ele tem ou não capacidade de tolerar um tratamento e ele seguir e monitorar esse paciente ao longo da jornada do seu tratamento oncológico, né? Muitas vezes, nesses momentos, a gente vai definir que esse paciente não tem mais capacidade e vai direcionar, vai tentar conversar com as equipes de oncologia, olha, vamos parar por aqui, né? E muitas vezes a gente vai falar assim, não, esse paciente pode seguir, vamos dar segurança para que esse tratamento seja o mais seguro possível, né? Agora, reduzir o custo é a maneira que você tem de convencer a fonte pagadora e o seu hospital. Eu vejo hoje muitos centros de oncologia procurando geriatras. A nossa grande preocupação é que geriatras sem formação comecem a querer, né, até porque vira uma possibilidade aí de emprego, de trabalho, comecem a querer fazer a oncogeriatria sem a formação devida, porque vai acabar errando, porque não é fácil, tá? Isso não é uma reserva de mercado, mas é porque realmente, de fato, é difícil, daí a importância, a gente não quer fazer disso uma especialidade, eu e Poliana nascemos geriatras e morreremos geriatras, né? Somos geriatras de bandeirinha, né, Poli? Mas não somos subespecialistas, a gente quer fazer isso uma área de atuação, né? A gente e todas as membros da nossa comissão que estão dentro da área e entendem da importância de fazer isso como uma área de atuação. Mas, assim, quando a gente olha os modelos fora do mundo, né? Se a gente olhar um modelo americano, nos Estados Unidos, a gente tem muito menos geriatras, então eles tentam fazer uma formação de que os oncologistas possam aplicar a avaliação geriátrica ampla e que eles possam se capacitar para o entendimento do idoso. Obviamente, gente, que isso é melhor do que nada. No entanto, a gente não pode cair na falácia, no erro, né, de aplicar escalas de maneira indevida, né, porque isso é a minha maior preocupação.
né? E achar que a escala resolve o seu problema, né? A escala resolve o problema, não tem o olhar Ela é um especializado, né? guia, né? Então, a AGA, ela nos direciona para um pensamento crítico, para uma linguagem mais objetiva. Vejam, o oncologista é quase um cirurgião, né? Eles são extremamente objetivos, eles falam só através de protocolos. Então, a gente tem que ter uma linguagem que seja mais objetiva com eles. Então, as escalas, elas nos auxiliam, elas são muito boas, a gente usa na prática, mas se você fica refém de escalas, ou se as pessoas que vão aplicar essas escalas, elas não têm uma formação básica do que elas estão aplicando, olha, a gente vê o dia a dia isso. A escala é errada e não vai servir para nada. A gente vai fazer aquilo que a gente está começando né, a gente vê em alguns hospitais, em alguns centros, né, para inglês ver, né, eu tenho físio, eu tenho fono, eu tenho equipe de oncogeriatria, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ninguém se comunica, ninguém sabe nem por que está aplicando a bendita da escala, né? Então, eu acho que assim, Natália, te respondendo essa pergunta, dentro da Europa, né, na Europa, a gente tem cenários diferentes, a gente tem serviços em que os geriatras têm uma participação mais imponente, né? Mas a gente tem que entender, daí é o que eu falo, né? Entender aonde eu estou, né? Eu aplicar uma escala de rastreio, ela é importante para direcionar quem precisa de uma avaliação mais específica, legal, vamos treinar, mas vamos treinar as pessoas, vamos educar para que as pessoas que apliquem essas escalas estejam conscientes. Não vamos fazer um time de oncogeriatria sem uma formação e um entendimento do que a gente consegue promover com isso, né? Deixa eu só fazer um parêntese aqui, Theo, que eu acho que é uma coisa importante, né? Acho que você falou, né? A gente não quer criar uma subespecialidade, eu acho que tem que ficar muito claro para o geriatra que geriatra não é oncologista. A gente não é nosso papel, dentro de uma equipe de oncogeriatria, prescrever tratamento oncológico. A gente não vai fazer isso, tá? Porque isso às vezes gera dúvida, às vezes as pessoas perguntam. Eu já tive paciente que me procurou para segunda opinião de tratamento oncológico, entendeu? Né? E aí eu tenho que explicar para o paciente na consulta de que não é esse o trabalho do geriatra que trabalha com oncogeriatria. Né? O nosso trabalho é fazer um suporte à decisão, um suporte para o oncologista, um suporte para o próprio paciente, porque a gente vai, com esses dados objetivos, sentar com o paciente, com a família, sentar com o oncologista, com a equipe multiprofissional, né, e conversar sobre esses resultados, explicar, traduzir o que eles significam, né, o que eles indicam de riscos, onde eu posso atuar, onde eu não posso atuar. Então, o geriatra, ele vai dar condutas geriátricas nessa equipe. Ele vai conversar sobre as intervenções, sobre a reabilitação, ele vai discutir o processo de reabilitação com a equipe multiprofissional, ele vai fazer uma ponte entre os diversos profissionais que cuidam desse paciente. Agora, ele não vai prescrever tratamento oncológico, porque a gente não é treinado para isso, não é a nossa especialidade, a gente não faz isso. Então, eu acho importante deixar isso claro, porque muita gente tem essa dúvida. Muita gente acha que a gente vai tratar o paciente do ponto de vista oncológico. A gente não vai. A gente vai auxiliar a equipe de oncologia. A gente vai auxiliar o cirurgião a tomar a decisão dele. Mas não sou eu que defino qual é a conduta cirúrgica, qual Sim. é o melhor, né? Qual é a melhor cirurgia para aquele. Não, não sou, eu não tenho formação para isso. Sim. Agora, eu tenho formação para pré-habilitar esse paciente, né? Boa, Poli. Ó, a Simone fez um questionamento que eu gostei muito, Simone Sarmento, né? Teodora, eu discordo um pouco de você com todo o respeito ao seu trabalho. Cuidados paliativos devem ser iniciados a partir do momento em que o paciente recebe o diagnóstico. Simone, adorei a sua colocação, e aí eu vou trazer um pouco e deixar a Poli falar, tá? Eu tenho uma formação em cuidados paliativos, eu fiz 3 pós em cuidados paliativos, fiz o Palium, fui para o MD Anderson ficar com o Brueira um tempo, fiz aqui no Brasil também uma pós aqui dentro. E foi quando eu comecei a me interessar pela oncogeriatria. Estou falando disso há 20 anos atrás, tá? E
o que eu acho que eu entendo do que você está falando, né? A gente fala que todo paciente que tem um diagnóstico de uma doença sem possibilidade de cura, oncológica, ou muito incapacitante, ele tem que ter cuidados, né, de manejo de sintomas e olhares, e que pode ou não entrar uma equipe de cuidados paliativos se o médico que o assiste não tem uma formação nesses cuidados, né? E aí a gente pode acionar a equipe de cuidados paliativos. Sim, eu concordo com você absolutamente. Aí você pode falar para mim que toda doença grave deveria chamar a equipe de cuidados paliativos. Pode ser que sim, pode ser que não. Parcialmente eu concordo e discordo. Isso a gente poderia passar a tarde inteira discutindo, mas a gente não vai para esse âmbito. Agora, quando a gente está falando que o paciente recebe o diagnóstico de uma doença que tem um potencial cura, ou que ela é crônica, como um câncer de mama metastático que fica 20 anos, muitas vezes, aí, livre de progressão de doença, e que ele tem o cuidado com o seu geriatra, eu posso até, se ele tiver sintomas muito difíceis, acionar uma equipe de cuidados paliativos expert em manejo de sintomas. Mas eu, como geriatra, tenho a capacidade de cuidar desse paciente e de decidir até onde eu vou com o tratamento com ele, manuseando e cuidando bem dos seus sintomas. Tá? Então, essa é uma opinião que eu tenho, né? Acho que cuidados paliativos tem que entrar realmente em muitos cenários precocemente, né? Mas não aqui o caso daquilo que a gente está falando, tá? A gente está falando, e o que a gente está falando aqui, decisão de tratamento difícil de pacientes, né? Em que a gente tem essa formação de entendimento do idoso, das suas reservas, né? E que, é lógico, sempre vão ter áreas que vão se mesclar, né? As áreas se mesclam, mas são momentos diferentes do plano de tratamento. Poli, pode complementar, eu acho que a Poli, que tem uma grande formação em cuidados paliativos, também eu acho que é interessante que você fale um pouquinho. Não, eu acho que é isso, assim, a gente pode ter ações paliativas a partir do diagnóstico, assim, eu sou paliativista, eu entendo o que a Simone está dizendo, eu acho que os pacientes têm direito, né, de receber os cuidados paliativos, eu acho que a gente precisa normalizar cada vez mais para as pessoas a questão do cuidado paliativo, não como um cuidado de fim de vida, mas como um cuidado que pode ser realizado concomitante ao tratamento, mas eu acho que a questão aqui, Simone, que a Teodora quis dizer, é que oncogeriatria é uma coisa, cuidado paliativo é outra, tá? Tem horas em que essas coisas vão se mesclar. Mas por que a gente fala isso? Porque muitos geriatras são paliativistas, né? E isso é fato. A gente lida com pacientes com doenças crônicas, então muitos de nós se interessam em ter essa formação de cuidados paliativos e eu acho isso muito bom, tá? Mas a gente tem que ter essa noção de que oncogeriatria não é a mesma coisa que cuidado paliativo. É um outro cuidado com uma outra visão, com outras condutas, tá? Enfim, a gente pode, óbvio, a gente pode precisar também no idoso de cuidados paliativos, série de coisas. Muitas vezes o nosso paciente idoso com câncer, ele não tem só câncer, ele tem outras doenças também crônicas, incuráveis, né? E que colocam ele nessa necessidade. Não tem problema nenhum ele ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos enquanto ele faz o seu tratamento oncológico. Pelo contrário, ele só vai ter ganho com isso. Mas a gente não vai ter equipes para todos esses pacientes, porque infelizmente os paliativistas também são poucos, assim como os geriatras, né? Mas Paliativista também é pouco, mas a gente tem o médico sendo capaz de instituir ações paliativas, que é o que a gente tem hoje nos diversos níveis de cuidados paliativos. A gente tem aquilo que é básico, né, e que o próprio médico do paciente consegue fazer. Agora, eu concordo com a Simone de que a gente tem que normalizar cada vez mais a questão do cuidado paliativo nos pacientes que não estão em fim de vida, né? Tá. Agora, só para, assim, concordo, mas acho que como não é, né, assim, eu acho super interessante isso, mas acho que a gente tem que entender claramente que a maioria dos médicos tem a capacidade, ou deveriam ter, e hoje a formação dos médicos para que eles consigam paliar os sintomas dos seus pacientes. Aqui a Ana Caneda fez umas perguntas que eu acho que é bem pertinente dentro do que a gente está discutindo, né? Se existe uma matriz de competência em oncogeriatria e quais são as principais habilidades e competências a serem desenvolvidas na oncogeriatria. Boa, Ana. Eu acho que a gente veio aqui para falar bem sobre isso, né? Existe,
tá? A Comissão de Oncogeriatria fez essa matriz de competência há 2 anos atrás, em 2022, a gente fez uma matriz de competência em oncogeriatria, tá? Queria que, se a Poli quiser falar um pouquinho dessa matriz, dos pontos importantes que essa matriz tem, e a gente, este ano, né, está com um grupo montando um trabalho todo para fazer uma diretriz em oncogeriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria, tá? E essa, com todo o apoio da sociedade, a gente vai fazer essa diretriz para que todos possam ter um entendimento melhor dessa área de atuação que é a oncogeriatria. Poli, você quer falar um pouquinho da nossa matriz que a gente fez, que a gente trabalhou junto com toda a equipe da nossa comissão? Eu vou falar um pouquinho do macro, tá? A gente fez o levantamento de algumas áreas temáticas que a gente julgou que era mais importante, então, as relações entre câncer e envelhecimento, enfim, epidemiologia, etiologia, as vias, né, pelas quais o envelhecimento pode afetar esse diagnóstico do câncer, então, as questões biológicas envolvidas nesse processo, conceitos básicos de oncologia, então, dentro desse macro, a gente tem algumas coisas específicas a respeito disso, né, do que é importante os médicos reconhecerem, né, biologia tumoral, intersecções com processos de envelhecimento, conceitos básicos de estadiamento, conceitos básicos de toxicidade, de como que a gente avalia a toxicidade, né, conceitos básicos de preditores prognósticos, de biomarcadores, né, dentro deste macro dos conceitos básicos de oncologia. Prevenção do câncer, que eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar, e de repente a gente pode ter oportunidade de falar sobre isso, né, pela SBGG em outros momentos, mas a gente sabe nessa questão de considerar a expectativa de vida, não só umidade, teto, limite, enfim, uma série de coisas relacionadas aí à prevenção e ao rastreamento. Então, acho que prevenção e rastreamento são outros 2 pontos importantes. E a avaliação desse idoso com câncer, que eu acho que é uma outra coisa importante nesse macro, manejo de toxicidade, então, assim, não é uma coisa que a gente tem comumente na nossa prática, mas eu acho que é algo que a gente precisa ter cada vez mais, assim, o manejo básico das principais toxicidades, né, desses pacientes, apoio à decisão terapêutica, e acho que os macros são esses, né, que a gente tem. E as oportunidades de pré-habilitação e reabilitação, que acho que são coisas importantes. Então, assim, a gente tem dentro dessas áreas macros, a gente tem alguns itens específicos, né? Que talvez a gente precise rever agora que a gente está trabalhando a diretriz. Eu acho que talvez tenha alguns pontos que a gente precise rever, aí até frente a novas publicações que surgiram nesse período, né? E a gente coloca também critérios que as pessoas que vão atuar para se falar que estão fazendo oncogeriatria, critérios para que eles tenham tido uma experiência num hospital de oncologia, no mínimo, ou algum curso de formação, né? Isso também a gente tem colocado para que as pessoas que vão agora começar a iniciar algum trabalho em algum serviço de oncogeriatria possam tá. Essa matriz, ela foi construída numa ideia primária de entendimento, né? Primeiro, entendimento dessa área de atuação que está crescendo, essa é uma realidade, tá? Em todo o país, e a gente entendeu, e a Sociedade Brasileira de Geriatria se viu com esse desafio, né? De olhar isso de uma maneira muito cuidadosa, né? De incentivar isso, porque ela entende claramente que o câncer é o desafio aí do milênio, né? Nosso grande desafio, e de que tentar formalizar isso de uma maneira construtiva para todos que querem atuar dentro da área, tá? Então, a matriz, ela vai realmente abranger, primeiro, critérios de atuação, né? E necessidades que a gente tem de trabalhar na conscientização e formação de equipes, de cuidadores, né, de médicos, de cuidadores, na educação mesmo, né, e de
e das equipes multi-interdisciplinares, né? Nisso, a gente também está em comunicação, em contato com a Sociedade Brasileira de Oncologia, que também está nos apoiando, né? Mas a Sociedade Brasileira de Geriatria é muito pioneira dentro dessa história toda, né? Está formatando e apoiando a nossa construção da matriz, e em breve a diretriz que vai sair, essa diretriz está sendo construída com especialistas que atuam e já têm uma história, né, e estão em áreas de educação e que atuam em hospitais consagrados no país. Centros oncológicos, né? Centros de oncologia, né? Não só aí a diretriz por geriatras, mas oncologistas, radioterapeutas, todas as especialidades. Cirurgiões oncológicos, né? Hematos. Né? E equipe multi, tá? Podendo opinar, né? Assim, sobre as áreas de intervenção, né? Tentando dar uma diretriz e uma orientação, né? Uma padronização, um entendimento, né? De quais as escalas da avaliação geriátrica ampla podem e devem ser utilizadas ou ministradas na avaliação do paciente idoso com câncer, falar do rastreio, né, que a gente fala, né, quem é o paciente que precisa de receber uma avaliação específica. Tem várias escalas que são aplicadas por equipes, pela enfermagem, para definir, olha, esse paciente precisa ou não, né? Então, o G8, que é uma escala que é muito aplicada, então, a gente vai dar uma diretriz de orientação, né, de quais são as escalas que recomendadas, tanto internacionalmente, mas também já com embasamento em práticas dentro do nosso país, porque a gente já tem publicações feitas de trabalhos de pessoas que atuam aqui dentro da área, né? Vejam, é muito importante que a gente entenda a literatura internacional e saibam como eles fazem, mas que a gente entenda que a gente tem a nossa realidade aqui e que a gente tem muita capacidade de poder gerar os nossos próprios dados, né? Então, a gente está tentando trabalhar em cima dos dados nacionais e dos centros de oncologia que atuam com idosos e que tem pessoas que estão trabalhando em cima disso, né? Então, a gente está realmente fazendo uma força-tarefa aí do nosso time, e que eu acho que vai ser muito promissor aí para o ano que vem, de montar essa diretriz, né? Quais são as principais habilidades e competências a serem desenvolvidas na oncogeriatria? Puxa, Ana, são muitas, né? Mas, como eu falei, primeiro é a gente divulgar a educação, né? Eu acho que eu poderia, né? A gente já está quase terminando, mas é a educação, né? Acima de tudo, é a gente agora poder padronizar isso, né? De uma maneira bastante construtiva com os experts da área, com as pessoas que estão ativamente falando e atuando dentro disso em suas práticas clínicas, né? E, a posteriori, aí, a gente divulgar isso de maneira embasada, esse conhecimento e com educação, né? Poli? Eu acho que é isso, acho que os pontos mais importantes a gente tocou, mas a gente está dando quase 1 hora de live, acho que a gente vai... tem aqui mais uma pergunta, acho que depois dessa pergunta talvez a gente vá precisar encerrar. Quais os principais centros e cursos de formação em geriatria atualmente? Acho que a Theo já tinha comentado um pouquinho, né, Theo, que a gente tem algumas pós-graduações, né? A gente tem a do Hospital Sírio-Libanês e a do Centro de Ensino e Pesquisa do Einstein, que tem as pós-graduações em cuidados paliativos. Eu tenho conflito de interesse nisso que eu vou dizer para vocês, mas enfim, a gente tem a Oncogeriatria Brasil, que não é uma empresa de ensino de cursos livres, então periodicamente a gente lança alguma ação educacional pela Oncogeriatria Brasil, então, enfim, a gente de vez em quando divulga também, não é formal, né, não é uma pós-graduação, não é um aprimoramento, mas são cursos livres onde a gente desenvolve temas específicos dentro da oncogeriatria. Acredito que no Brasil hoje são as principais, né, Theo? Não lembro de outros. Eu acho que eu não sei, a pós do Einstein está funcionando mais
e contempla equipes multidisciplinares, né, Poli, de Isso, a pós-graduação do Einstein, ela é multiprofissional, é médica mais equipe multiprofissional, e a do Sírio-Libanês é para médicos, né, para Theo? médicos, E a gente tem, né, o fellow de oncogeriatria lá do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, é o primeiro fellow que tem, a gente tem 3 vagas por ano, sempre abre o edital lá para novembro, tá? E aí tem uma concorrência, mas é um fellow muito bacana, fica assim 1 ano com a gente, 20 horas, tá? E tem os cursos, tem cursos internacionais, né? Eu acho que um que vale super a pena é o de Treviso, Entre na CIOG, tá? E tem os congressos, né? E a gente faz cursos extras. A SBGG, né, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, está apoiando agora um curso que a gente vai estar divulgando aí daqui, acho que nos próximos 4, 3 meses, mais ou menos, eu não sei dizer ao certo, em que vão ter 10 aulas em oncogeriatria. Não é uma pós-graduação, mas é um material bem robusto que a gente preparou com todo carinho, com o pessoal, vai ter bastante participação do pessoal da comissão, né? E aí e isso é importante. Vocês têm alguma experiência em pacientes frágeis que realizam pré-reabilitação para reduzir potenciais efeitos deletérios de um estressor, como uma cirurgia oncológica? Sim, muito, tá? A gente tem trabalhado muito nisso, esse é o caminho, tá? Aí seria uma aula, tá? Mas a gente sabe que a pré-reabilitação, mesmo que seja 1 semana, tá? Antes do procedimento cirúrgico, ou 1 mês, ou 10 dias, ela tem alto impacto aí para o sucesso de um tratamento cirúrgico oncológico, para o sucesso de um tratamento de quimioterapia, né, Poli? E cada vez mais a gente fala isso, e tem muitas evidências dentro da literatura do quanto a gente pode intervir, né? E aí vai, né? Lembrando, desafio 1, né? A gente entender, né, o conhecimento e estudar. Desafio 2, saber onde a gente está. Desafio 3, se comunicar. E aí se engajar com a família, né, nesse sentido de pré-reabilitar, de falar para fazer tudo, tá? Deixa eu só fazer um parêntese, Theo. Hoje eu gravei por um acaso, né? Hoje eu gravei um podcast a respeito de pré-habilitação com o Marcos Adriano, que é um cirurgião oncológico brasileiro, né? Que fala muito sobre esse tema. E ele usou uma frase que eu achei maravilhosa, que é: vai devagar que eu tenho pressa, né? Vamos devagar no preparo deste paciente, porque a gente quer que ele se recupere rapidamente, né? Então acho que foi uma frase que eu achei ótima. Eu vou levar ela para a vida, assim, né? Vai devagar que eu tenho pressa. Gente, a matriz está disponível, tá, no site da SBGG, eu quero que vocês saibam. Em breve a gente vai estar lançando um material pela SBGG de oncogeriatria, onde vão ter praticamente 12 aulas, são 12 aulas que vão ser lançadas, tá? Em breve a gente vai estar lançando a nossa diretriz, que a SBGG está super apoiando o nosso trabalho, e a gente está junto com elas, fazendo isso com todo carinho, muito embasado, tá? E quem quiser, entra no site da SBGG, olha já a matriz que está lá disponível, e a gente está aí para o que deve para o crescimento da oncogeriatria no Brasil, e que todos consigam ter uma boa formação e capacitação para atuar em suas áreas. Quero agradecer a Poliana, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que sempre me apoiou, desde o início que eu comecei essa história, sempre com o apoio da sociedade, em nome da nossa comissão, né, a todos os integrantes da nossa comissão, que eu agradeço muito de estarem aí nas 7 da manhã fazendo as reuniões aí com a gente, toda quinta-feira, quase toda quinta-feira, né, desmarcando seus compromissos, isso tudo de maneira voluntária, né, se dedicando. E a querida Poliana, que está comigo há anos, cada uma num canto, mas a gente sempre se encontrando aí pelos caminhos das lives, das conversas e do crescimento da oncogeriatria. Obrigada, Poli. Obrigada, Theo, obrigada. Obrigada, SBGG, obrigada ao pessoal que ficou com a gente até agora. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal.